Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Glauber, estou aguardando você. Sua entrada, Glauber. Olá, E aí, estamos ao... Adriano, tudo bem? Eu vou bem, e Tudo você? bom? Que Bem ótimo. também. Tranquilo, Glauber. Vamos lá, como é que você... Primeira coisa, antes da gente começar, eu quero saber como é que você está. Estou bem, graças a Deus. Ansioso aí para estar participando desse momento aí com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer o convite seu, da Fernanda Palacios, do Rafael Breide, HT1 aí, sempre presente, podendo participar desse momento aí gostoso de conversar sobre um tema bem pertinente e importante para os nossos dias. E vocês, Com estão bem? certeza, Glauber. Estamos bem todos, respeitando, todo mundo quietinho dentro de casa, trabalhando muito home office, né? A gente acaba trabalhando até um pouco mais do que o normal, mas uma experiência diferente, eu diria, o mínimo que eu poderia dizer. Glauber, também é muito legal, a gente agradece a tua presença e você ter aceitado também o convite, enfim, tá participando com a gente nessa live. Vamos começar? Eu queria primeiro que você se apresentasse, por favor. Conta pra gente quem é o Glauber. Tá ótimo. Bem, eu sou Glauber Silveira Cunha, nascido no interior de São Paulo, mas moro já em São Paulo desde 2006, mais ou menos. Hoje resido na cidade de Santos, formado primeiramente em contabilidade, mas com uma experiência também em outras áreas de atuação. Sou ex-pastor, né? Fui pastor de uma igreja aí por 9 anos, formado em filosofia, psicanálise, coach, PNL, entre outras formações aí. E atualmente atuo como coordenador de relações humanas na Universidade TOTS, né, na empresa TOTS, e também tenho aí um consultório aí de atendimento de psicanálise para pessoas com necessidade, com carência, né, então seria de ação social mesmo. Então, estou voltado sempre para a área de educação, há mais ou menos 20 anos voltado para a área de educação, aí, tanto na área de pós-graduação quanto graduação, e educação corporativa também, né? Tenho uma vasta experiência aí como consultor educacional, passei por diversas consultorias, pela minha própria consultoria também, e com parceiros aí entregando várias demandas aí de educação, universidades corporativas, conteúdos síncronos e assíncronos para diversos clientes aí, diversos ramos, né? Banco, alimentício, entre outros. Uau, que currículo! E É, sobra tempo? sobra tempo, sim, Adriano, sobra tempo. O povo pergunta, né, quando que eu fiz tudo isso, né? Já- Pois é. apesar da cara de novinho, já tenho uma idade avançada aí que eu tenho bastante experiência aí nessas formações. Tá bom, bacana. Glauber, o tema chamou bastante a nossa atenção. Quem é você quando ninguém está olhando? Como é que surgiu? Qual que foi o insight para elaborar esse tema? Tá, vamos lá. Acho que todos estamos no mesmo barco nesse momento aí de isolamento social, Covid, é, mas é um tema que ele transcende, tá, Adriano? Ele transcende só a Uhum. questão de isolamento social, Covid, mas ele é um elemento importante na questão da nossa relação, e aí eu vou falar mais na área de profissional mesmo, né? Relação Tá. profissional, liderado, tá? Então, é um elemento chave que precisa ser realmente pensado e também repensado. E talvez fomos convidados a repensar um pouco por causa desse indicador aí chamado Covid, né? Que as empresas começaram a se perguntar, e aí, como que nós vamos fazer com a questão do trabalho remoto? Ou do teletrabalho, né? Várias empresas já estavam passando por alguns desenhos importantes dentro das suas estruturas, algumas empresas até testando ou pilotando algum projeto de home office ou teletrabalho. Propriamente na empresa que eu atuo hoje, a gente tinha um projeto para pilotar, na verdade, né, esse projeto de trabalho remoto, mas fomos convidados a implantar sem um piloto e ver o que poderia acontecer. E aí foi surgindo essas questões importantes de pensar na relação líder e liderado enquanto trabalho à distância, né? E aí o convite dessa live, né, quem é você quando ninguém está olhando, é na verdade uma reflexão sobre
liderado, empresa e assim por diante. O elemento mais comum nessa análise, nessa reflexão, é a questão da palavra confiança, né? E aí precisamos pensar aqui um pouco na questão da palavra confiança, e eu vou mergulhar aqui em alguns vieses, tá, Adriano? Eu vou passar por um viés de psicanalítico, filosófico, que é um pouco também que é também minha formação, e aí eu vou entrar um pouco numa questão mais prática e pensar em questões que são feitas no dia a dia e como que a gente pode estruturar uma relação de confiança sustentável, inabalável e assim por diante, tá? Primeiramente, a gente precisa pensar, então, na palavra confiança, né? Um substantivo feminino que significa, né, crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição, crédito, ter profundo crédito, crença de que algo não falhará. Há quem diga que hoje é mais importante que a confiança no ambiente de trabalho é a competência. Contudo, quando a gente pega vários estudiosos, como Franklin Covey, por exemplo, do Covey Business School, ele tem um programa de um dia para associados e colaboradores chamados Velocidade da Confiança, que ele visa compreender como que a confiança ou como que as pessoas reagem à confiança ou até à falta de confiança ou na falha de um processo de confiança, né? E aí ele usa vários exemplos de simulação do dia a dia de trabalho. Ele diz que a confiança é uma competência atual crítica e passível de ser aprendida, ou seja, nesse momento de Covid, a gente, muito mais do que pensar nas competências e até mesmo dentro da cultura de cada identidade da sua empresa, a gente precisa pensar também na competência confiança, porque é ela que vai fazer, neste momento de isolamento social, as coisas acontecerem, as entregas serem ou não bem-sucedidas. Quantos aí, né, na live, que estão participando dessa live, se perguntaram se algum liderado ou foi até questionado se vocês iriam conseguir fazer algum tipo de entrega ou não dentro de um período de isolamento social? Isso está relacionado completamente à confiança, né? Essa é a nova moeda de troca do mundo atual e está conectado no ambiente colaborativo, seja ele em ambiente situacional de Covid, ou seja no ambiente presencial, tá? Sofremos pela falha ou falta de confiança também nesses momentos no presencial. E aí o Franklin Covey, ele diz, né, você pode não ser capaz de controlar tudo, mas pode influenciar certas coisas. A confiança começa em você. E no programa dele, ele fala de 2 níveis de confiança, né? Confiança pessoal e confiança interpessoal. A confiança pessoal está no princípio da credibilidade e a confiança interpessoal está no princípio do comportamento. O quanto que você desenvolve esse comportamento para que o outro, né, e aí na confiança pessoal e na relacional com o outro, pode gerar a credibilidade a ponto de, opa, legal, posso confiar de que a pessoa fará uma entrega excelente e assim por diante. E basicamente ele vai trabalhando isso no seu sistema, né? Então, confiança parece ser algo bem simples, mas na verdade ela é algo difícil de se conquistar, porque principalmente quando há pessoas envolvidas numa situação, numa relação, seja de trabalho ou de namoro, de uma sociedade, a confiança é algo que a princípio as pessoas falam que tem, mas é difícil de ela ser construída, né? E como eu falei, ela é difícil, mas não é impossível de se obter. Ela é difícil de se conquistar, mas não é impossível de se obter. E aí eu vou passar aqui por alguns campos da filosofia, tá, Adriano? E aí eu tenho, claro, uma filósofa chamada Honora O'Neill. Ela foi professora em Cambridge, na Columbus University, e ela voltou da sua reitoria aí nos Estados Unidos, na década de 70, ela voltou para o Reino Unido, e ela é alemã, tudo, e ela palestrou num TED Talk em 2013, falando sobre confiança, né? Como que se define confiança. E ela passa por várias questões de confiança, que confiança está relacionada e associado a questões religiosas, a questões de crenças, e acho que aqui, se eu for entrar nos vieses da religião, no viés de crença, a gente vai longe nessa live e não terminamos ela ontem. Então, a gente precisa só entender que ela tem vários vieses, a confiança, e eu preciso entender
como que ela funciona para cada um. Para isso, eu preciso conhecer um pouco mais, no caso do ambiente de trabalho, eu preciso conhecer mais o meu time. Eu preciso conhecer mais o grupo com o qual eu me relaciono e qual é essa moeda de troca chamada confiança que eles têm desenvolvido. E ela trabalha, então, a definição de confiança, né? E eu vou ler aqui um trecho só da parte dela do TED, que ela diz assim, né? O conceito fundamental não é confiança, mas confiabilidade. E aí, quando a gente vai para a expressão confiabilidade, a gente deixa de confiar na pessoa somente, mas a gente passa a confiar na pessoa para algo. Então, a confiabilidade responde a seguinte pergunta: eu confio em quê ou em quem para quê? Então, eu confio no Adriano para que ele tenha a entrega de um determinado programa ou de uma determinada entrega de um negócio, de um resultado e assim por diante. Então, a confiança, ela deixa de ser estabelecida num viés confio na pessoa, mas ela passa a ser um processo de confiabilidade. Eu confio na pessoa para que ela tenha um retorno para mim e assim por diante. E isso, se a gente for parar para pensar em outros campos de atuação, né, relacionamento de sociedade, relacionamento de namoro, casamento, é isso que tem, né? Eu confio em alguém para algo. Eu confio em alguém para estar junto pro resto da vida e assim por diante. Tá? Um dos aspectos que ela sublinha é que devemos concretizar a questão generalista de confiar em alguém e perguntar para fazer o quê, que é a questão da confiabilidade, né? E aí ela fecha várias formas de analisar aqui a questão da confiança e da confiabilidade, né? Ela até faz brincadeiras, né? Eu convivo, por exemplo, eu chamo um táxi, eu confio nesse motorista, para quê? Para que ele dirija bem o carro e assim ele me leve no determinado lugar que eu preciso chegar. Então, basicamente, toda a teoria de confiança no campo da filosofia passa pela palavra confiabilidade, ou seja, eu confio para algo. E ela vai falando também em termos práticos, né? Não há uma receita hoje para construir essa relação de confiança. Porém, como eu falei, ela não é difícil de se obter, né? Ela não é impossível de se obter. É como uma planta, né? Quem tem planta sabe que se eu parar de regar, ela não vai crescer, não vai dar flor e assim por diante, ela vai secar e morrer. A confiança é a mesma coisa, ou o processo de confiabilidade é a mesma coisa. Eu preciso nutrir esse processo, eu preciso gerar algum meio ou mecanismos de alimentar esse processo de confiança para que a credibilidade em outro, ou para que ele possa me entregar algo, aconteça de uma maneira bem excelente, vamos dizer assim. E aí, isso é um campo da filosofia. Pensando um pouco no viés da psicanálise, e aí é outro campo um pouco nebuloso de se falar sobre filosofia, sobre confiança, mas aí a gente pensa assim, né? Temas de desconfiança são recorrentes no nosso dia a dia. Quem aqui já não desconfiou de algo? Não é verdade? Se eu fosse abrir aqui áudio para todo mundo falar ou participar ao vivo aqui com você, todo mundo iria ter uma história de desconfiança. Porém, é importante analisar que essa desconfiança, ela pode ser situacional, ou seja, né, gerada por um evento específico, que aí na psicanálise a gente chama isso de neurose, ou ela é uma constante, que aí pode se tornar um alerta permanente. E aí a gente chama isso de uma psicose. Se estamos na neurose, estamos bem, tá, Adriano? Agora, se é um alerta constante de que eu desconfio de tudo e de todos, e aí eu começo com processos meus, internos, de não conversar, de me fechar, de me excluir, entro no campo da psicose e aí eu preciso entrar num processo de tratamento bem profundo, tá? Mas partindo do ponto de vista psicanalítico, a neurose ela é decorrente de tentativas ineficazes do ego da pessoa lidar com determinados conflitos ou traumas que aconteceram na vida dela, tá? É importante analisar que a origem da desconfiança, ela compreende motivos que sustentam o medo dessa pessoa, tá? Então, a pessoa que passou por algum tipo de trauma ou passou por alguma situação específica, e aí ela tem algum medo, né? Por exemplo, eu estava noiva e eu fui largada no altar.
talvez ela vai ter uma desconfiança de futuros relacionamentos que ela deseja obter. No ambiente de trabalho, eu pedi isso para essa pessoa 2, 3 vezes, ele nunca me entregou. Será que eu vou confiar novamente de pedir mais alguma coisa para ele? Então, essas questões estão relacionadas a eventos específicos e a maneira como a gente compreende aquilo que sustenta o medo da pessoa em confiar ou desconfiar de alguém. Tá? Às vezes o sentimento se sustenta também, a desconfiança se sustenta e pode ser confundido até com uma situação de abandono. Dependendo da forma como a pessoa colocou crédito naquela situação de confiança a alguém, para que alguém entregue algo, quando aquilo não acontece, o trauma daquela pessoa que estava esperando algo é tão grande que ela desenvolve uma situação de abandono. Ela se sente abandonada e não somente com falta de confiança em alguém. Então, no ambiente da psicanálise, precisa ser bem avaliado quais são esses traumas ou essas situações e eventos específicos que foi vivenciado sobre a confiança ou a falta de confiança, para que a pessoa possa elaborar quais os possíveis passos e as possíveis soluções para começar a desenvolver um processo de credibilidade, um processo de confiabilidade, tá bom? Ok, eu poderia tentar... Pode falar. Não, aproveitando, as pessoas estão mandando algumas perguntas, né? A Fernanda acabou de fazer uma pergunta e pediu para você esclarecer. Como é que eu posso fazer isso na prática? Como é que eu posso fazer com que alguém confie em mim na prática? E aí você pode dar o exemplo que você achar mais adequado, tanto na vida pessoal ou na vida profissional, na relação de líder e liderado, por exemplo. Tá bom. Na prática, como que se dá, né, a questão da confiança? São duas pessoas envolvidas, e aí podemos falar numa situação de relação de trabalho, né, líder-liderado, numa relação de namoro, os pares daí, né, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, dependente da situação que esteja montada este relacionamento. A questão toda é, o que você espera desse alguém para que ele te entregue algo ou ele faça algo? Então, no meu caso, vamos dizer, eu como liderado, tá? O exemplo que eu posso fazer de que os meus líderes, eu como líder, na verdade, posso fazer em relação aos meus liderados, para que eles possam ter confiança em mim, eu como liderado preciso estabelecer um ambiente propício de confiança e credibilidade. Preciso, primeiramente, deixar claro o que eu preciso deles. Então, por exemplo, nesse ambiente de isolamento social, né? Nesse contexto de isolamento social, eu preciso começar a colocar práticas diárias ou 2 vezes na semana, ou até mesmo semanais, estabelecer regras com os meus liderados para que eles possam entender de onde eles estão saindo e para onde eles vão nesse período que estamos em isolamento e que as coisas estão nebulosas, vamos dizer assim. Então, eu como líder, eu preciso estabelecer um planejamento de entrega. Então, por exemplo, quando entramos no período de isolamento, a gente definiu todo o planejamento do próximo trimestre, que é o trimestre que a gente está começando a viver agora, abril, maio, junho. Então, estabelecemos o que nós tínhamos como entrega, aquilo que não iríamos conseguir entregar, porque teria que ser no formato presencial, e não tinha como estabelecer no formato online. Nós deixamos de lado o que podia ser mudado de online, de presencial para online. Nós progredimos para entregas nesse trimestre e estabeleci um plano de conquista dessas entregas. Então, o que cada um teria que fazer, então foi dado diretrizes corretas para cada um. Então, cada um hoje do meu time, eles têm frentes que eles atuam, né? Então, tem gente que atende a área de clientes, outro atende a área de produto. Então, cada um foi já se estabelecendo com seus clientes para que eles pudessem já definir a nova estratégia e ter, então, assim, um plano de entrega dentro desse trimestre, né? E aí, um novo cronograma sendo estabelecido. Outra coisa que pode ser desenvolvido também é feedbacks. Então, para cada nível de entrega, principalmente nesse período à distância, que eles não estão te vendo como líder, seria importante estabelecer momentos de feedback quinzenal ou até mesmo semanal, conversas de 20 minutos, 25 minutos, saber como eles estão, se importar, é um processo de empatia, né? Construir uma relação de confiança inabalável passa por um processo de empatia também, se colocar no lugar deles e estar ali com eles para que eles possam realmente participar desse processo. Tá bem?
Ok, estamos te ouvindo. Pode Então, o seguir. processo de empatia. Quando a gente passa por o processo de relação humana, em qualquer relação, a gente precisa falar de humano para humano. Então, a gente precisa, Certo. talvez também como líder, o Adriano, colocar os nossos sentimentos também e colocar o que nós estamos vivendo. Né? Não tem nada de errado um líder falar assim, olha, entendo você, sei que a situação está difícil, se colocar no lugar dele e mostrar também vulnerabilidade. Né? Você, por ser líder, você não é um super-herói, não é um super-homem, mas você pode aí colocar nessa relação de empatia um peso, uma medida de igual por igual, apesar das funções diferentes, mas eu estou falando de humano para humano. Né? Abordar o Tá. conflito com o colaborador, né? Se houver algum processo de conflito, né? Pessoas que não estão se adequando nesse processo remoto, né? Várias empresas colocaram aí psicólogos à disposição, telefones para atendimento de aconselhamento para produtividade nesse período de trabalho remoto. Então, trabalhar essas questões de conflito também com eles e não deixar passar despercebido. Né, a falta de não tratar certos assuntos e certos temas mostra também e enfraquece também uma relação de confiança, principalmente no nível de trabalho. Tá? Substituir, né, o processo de não consegui fazer essa entrega porque ainda não entendi o processo, tudo. Então, ao invés de gerar sentimento de culpa ou inferioridade no time, trazer para o seu lado e mostrar, olha, legal, você não sabe, vamos construir junto. Então, vão entrar num processo de substituir culpa para assumir um processo de curiosidade e construção coletiva. Né? Pedindo feedbacks, né? Eu já falei de feedbacks, é importante esse momento de feedback, seja no grupo. Seria bom também ter, em algum momento, uma reunião, né? Uma live com eles, ou uma reunião virtual com todo o time, para poder colocar todo mundo dentro da mesma... Do mesmo barco e dizer, ó, estamos juntos, é para ali que nós vamos e assim por diante, né? E tornar o ambiente psicologicamente seguro, né? É uma tarefa do gestor aí, do líder, ele estar psicologicamente bem, porque o líder psicologicamente bem, ele consegue ter um time também psicologicamente bem, estruturado, que consegue fazer as entregas de forma adequada, com qualidade, bem-sucedidas, e se for entregas até que são entregas de metas, também com metas alcançáveis, por que não? O ambiente onde está, seja presencial ou à distância, não impede você também de alcançar metas e resultados da companhia. Vai depender de como você cria todo esse ambiente aí para as coisas acontecerem. Bacana. Muito bom, muito bom. Então a Essa gente foi a percebe pergunta que da Fernanda. isso. A gente percebe que a base a base da pirâmide é a confiança, né? Se você estabelece um ambiente seguro, tudo fica mais Não estou ouvindo, tranquilo. Adriano. Oi, tá me ouvindo? Não, tá abaixo o seu som. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir, Pode Glauber. falar. Pode seguir, então. Sim, esses eram os pontos que a Fernanda perguntou, né? De forma prática, como isso poderia se estabelecer. Certo? Exato. E aí você estava Isso, falando? exatamente. Não, pode seguir, Glauber, tá tranquilo, pode seguir. Tá bom. Eu falei aí sobre tratar conflitos, né? É importante, nesse período à distância, entender que os conflitos vão acontecer, né? Independente de estar presencialmente ou à distância, né? Os conflitos, eles sempre acontecem e no trabalho remoto parece que ele aumenta ainda mais, né? Assim como a sensação de que estamos trabalhando mais também aumenta, né? Não sei se alguém aí já está sentindo que está trabalhando mais do que o normal, a sensação de conflito também aumenta, porque ela é potencializada em outros fatores, principalmente que são criados na nossa mente e no nosso inconsciente, né? Dúvidas se o chefe o líder está realmente gostando da entrega dele ou não, porque eu não consigo olhar no olho dele e assim por diante. Então, vários desafios surgem nesse processo e nascem de diversos fatores, né? Como falta de atenção aos resultados, de evitar responsabilidade e de responsabilizar os outros, né? Falta de
comprometimento, né? A gente às vezes sente que um está trabalhando mais que o outro, e isso daí, na verdade, é só uma falsa impressão, na maioria das vezes. Medo até mesmo de gerar conflito e de conversar sobre situações que não conseguiu, talvez, desenvolver nesse ambiente à distância. E uma das questões que aumenta o conflito é também a falta de confiança, né? Então, pesquisas mostram que todo o conflito passa por alguns elementos aí do nosso inconsciente, mas que esbarra principalmente na falta de confiança. E aí, como que a gente restabelece a relação de confiança mediante alguns conflitos, né? Como que as pessoas operam em alguns momentos. E aí eu vou falar de 3 momentos de conflito que pode acontecer nesse processo remoto, que passa pelo conflito do relacionamento ou afetivo, né? Estou longe daquela figura paterna ou materna, seja do líder ou da líder, né? Do gestor ou da gestora, e aí que origina-se como um resultado de diferenças interpessoais e que deriva de personalidade, né? Incompatíveis, hostilidade, irritabilidade e assim por diante. Esse conflito, especificamente, ele passa pelo nível da identidade. Então, quando a gente está pensando no nível da identidade, e aí eu estou me comparando no meu nível de identidade com outra pessoa, até mesmo com o gestor, algum tipo de conflito da situação de relacionamento ou até mesmo afetivo, né? E aí a pergunta que fica é, como que eu supero um problema de identidade em uma equipe virtual, né? Alguém é diferente de mim, o meu gestor fala mais com outro do que comigo, e assim por diante. Eu preciso, como líder, conhecer a identidade de cada pessoa do meu time, tá? Com as quais eu trabalho, com as quais eu me relaciono, e é essencial para o entendimento mútuo e para desenvolver um sentimento também de inclusão. Alguns pontos chaves para evitar, né, ou gerenciar problemas de identidade em uma equipe de trabalho remoto. Deixar claro, principalmente, o que cada membro tem que fazer. O objetivo específico de cada membro. Então, o Adriano é do meu time, o Adriano tem que fazer isso, a Fernanda Palacios tem que fazer isso, o Breide tem que fazer aquilo. É deixar claro e não generalizar, né? Essa entrega de vocês, cada um se vira e assim por diante. E aí, se isso acontece, as pessoas vão trabalhar no seu inconsciente, no seu modelo mental, que é interno, né? E em suas crenças, de que, mas fulano é mais criativo nisso, então ele vai fazer essa entrega melhor do que eu. Começou a gerar conflitos de identidade e de relacionamento, é ruim. Então, líder, dica, né? Estabeleça o que cada um tem que fazer e dê o objetivo final do projeto de cada um, sem dar importância qual a sua função dentro do processo. Esse é o processo de que eu vou ser papel como redator de uma ata, independente da função. Dê o objetivo e o destino dessa entrega. Incentive os membros do time que tenham espaço suficiente para compartilhar com os demais, e aí ambiente de troca, né? Algumas empresas fizeram formatos de trabalho remoto onde o gestor criou uma sala, um ambiente virtual, e ele ligou uma câmera e via todo mundo ali trabalhando e um compartilhando com o outro. É uma técnica? É uma técnica, é um mecanismo, mas tem outras ferramentas que você pode gerar para que esse conflito de identidade e de relacionamento não se estabeleça no período que estivemos em isolamento social. Então, crie momentos realmente onde as pessoas consigam trocar suas experiências, o que eles estão conseguindo evoluir dos projetos deles, um contando para o outro, um compartilhando boa prática com o outro. Isso é importante para criar esse ambiente e aumentar, né, a confiança, que é uma confiança inabalável. Ressaltar que os integrantes têm em comum um lugar e destacar as diferenças, né? Apesar de não destacar a diferença na função, mas destacar a diferença na competência que cada um tem dentro de cada tarefa a ser feita. E esclarecer o significado exato dos principais termos e indicadores que ele tem ali para entrega, né? Se ele não faz se ele não estabelece esses pontos de entrega, pode ser que surja aí algum conflito de identidade, algum conflito relacional ou até mesmo afetivo entre o time, tá? E aí temos outros conflitos que são gerados também, né? No mínimo mais 2 aí, que são conflitos cognitivos, é o que cada um compreende
da demanda, se não bem estabelecida, e aí cada um cria a ideia de demanda ou de entrega, e conflitos processuais, que aí envolve ferramentas de análise, ou até mesmo de tecnologia, para que o ambiente remoto aconteça de forma bem sucedida, né? Se você não tem um ambiente processual e de tecnologia que permita ter essa troca com o time, pode ser que alguém, ou um membro, ou até próprio líder, se sinta desfalcado nesse trabalho aí e comece a gerar conflitos. Ah, eu não consegui porque minha internet não funcionou, ou eu não tenho telefone, ou alguma outra coisa assim. Então, são temas que precisam ser analisados constantemente, principalmente para que a confiança seja estabelecida, tá bom? Bacana. Tô Muito vendo aí bom. uma pergunta da Fabi. Tem, É isso mesmo? tem uma pergunta anterior que eu acho que é bem pertinente, né? Se você estiver me ouvindo bem, o Juca Palacios fez uma pergunta que eu tenho um líder que toda hora muda as regras sem comunicar ou negociar. Como estabelecer uma relação de confiança neste clima? Eu não ouvi sua pergunta, Adriano. Tá muito baixo para mim do seu lado aí. Ok. Deixa eu ver se eu coloco Então, meu dá uma fone de ouvido. olhada aqui, Glauber. Oi. Oi, Glauber. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ah, que bacana. Então tá, a gente tem uma pergunta do Juca, que é assim: eu tenho um líder que toda hora muda as regras sem comunicar ou negociar. Como estabelecer uma relação de confiança neste clima? Tá bom. Complexo, né? Mas não é impossível de resolver, né? Ambiente de indecisão, gente. Líder indeciso ou que muda toda hora gera muita desconfiança e gera um ambiente de discussão e até de outros conflitos, inclusive de afeto e de relacionamento, tá? Ambiente de indecisão e de negatividade, né? São dois momentos que o líder pode gerar conflito no time e abalar completamente a relação de confiança. Então, líder, né? A minha fala aqui é para líder, né? Se põe no lugar deles. Já parou para pensar que muitas vezes o seu colaborador te evita? E te evita por quê? Né? Não é porque ele tem medo de você, ou porque simplesmente a forma de você fazer as coisas é diferente da dele. Simplesmente é porque ele tem um mapa, e aí a gente fala aí de PNL, né? Mapa não é território. Ele tem um mapa diferente do seu, e não é porque o que é óbvio para você tem que ser óbvio para ele. Então, basicamente, se tem mudanças no meio do processo, e mudanças existem, e elas também são bem-vindas, elas precisam comunicar de forma constante. Então, mudou algo, líder, tem que precisar explicar aí para o seu time que algo mudou, que uma nova direção foi dada, essa direção precisa ser traçada uma nova rota, e todos têm que estar dentro desse mesmo barco. Agora, mudar por mudar, sem dizer o motivo, sem explicar o objetivo, lembra que eu falei um pouco tempinho atrás? Deixar objetivos claros, faz com que o time entenda que realmente tem uma direção, e isso vai trazer um ambiente de confiança e não de negação ou de indecisão, ou até mesmo de discussão entre líder e liderado, né? Comunicação é muito importante nessa hora, né? Mais um pressuposto de PLR, né? É impossível não se comunicar. O significado da comunicação que você leva para o seu time é a reação que você vai obter dele. Se você comunica muito pouco, pode ser que você vá ter realmente conflito e falta de confiança no seu time, ou da parte do seu time. Bacana. Então, Glauber, comunicação é importante, muito importante. muito bom. A Fabi perguntou, além da confiança, quais são outros elementos ou outras competências que a gente tem que observar, principalmente nesse momento em que a gente está trabalhando de home office, e o que a gente tem que olhar e ficar observando e ter cuidado para ter esse ambiente seguro. Tá. Acho que a confiança é o resultado aí da nossa conversa e da nossa reflexão, né? Sair daqui entendendo que eu tenho algumas competências para desenvolver como líder ou como liderado, né, num time ou numa tarefa que eu estou exercendo, seja numa liderança situacional aí, né,
M1, M2, M3, M4 de determinada tarefa, mas há competências por detrás que constroem essa confiança. Então, comunicação foi algo que eu já falei aqui, né? Ter realmente a comunicação não é uma competência em si, mas tem algo que a gente precisa desenvolver claramente, né? E aí está ligado à comunicação, que é a objetividade das nossas demandas, né? Acho que tem coisas que a gente não é tão claro quando a gente comunica, então a gente precisa ter clareza. Primeiro, eu como líder preciso ter clareza para saber o que eu quero do meu time. E depois determinar aí e demandar as coisas que precisam ser realizadas e executadas, né? Eu preciso também desenvolver a competência e aí para mim empatia é muito mais que uma competência, né? É um fenômeno, mas é uma competência que precisa ser exercida. Eu preciso me colocar constantemente no lugar aí do meu time, das pessoas que compõem o meu time. Eu preciso desenvolver aí uma competência que é uma postura de ser ensinável. Eu também posso aprender com o meu time nesse momento, não é simplesmente porque eu estou de trabalho remoto, vai e faz, é do jeito que eu quero. Eu preciso também entender que tem pessoas habilidosas e que convivem com o ambiente de tecnologia e de trabalho remoto e outros formatos, talvez melhor do que eu, né? Eu não sou o dono da verdade, então eu preciso ter aí empatia, humildade, resiliência, são competências que eu preciso, né, estar aberto à mudança, né? Eu também como líder preciso estar aberto à mudança. É fácil falar, né? Mudou, pronto, acabou, está aqui, né? Mas eu como líder também preciso estar aberto a essa mudança que muitas vezes vem de cima para baixo, né? E me alcança aqui também na cadeira de líder. Resiliência e a questão de aberto para aprender, né? Postura de aprendiz é muito importante nesse momento de trabalho remoto e que vai ajudar aí ao time perceber que o líder também ele é um ser ensinável, ele não é um ser que sabe tudo ou inalcançável. Verdade. Eu acho que a motivação ela tem que ser intrínseca, né? Se você não tiver essa motivação também de ter esses comportamentos que ajudam a gerar confiança, você não consegue avançar. Glauber, temos mais uma pergunta que eu acho bem pertinente. Como é que você, como gestor, pode lidar com um colaborador que efetivamente não se adapta ou não quer trabalhar em ambientes remotos? Como é que você lida com essa situação? Bem, a princípio nessa situação hoje, em relação à Covid, não tem muito o que fazer, né? Tem que mostrar quais são os resultados, e aí no caso a empresa deve ter feito algum comunicado um pouco mais institucional, mostrando da importância e necessidade de fazer o trabalho remoto. Quando volta para o ambiente, e aí estou avaliando mediante conversas e participação que eu tenho em vários grupos de RH, né? Muitas empresas já estão analisando a possibilidade de continuar remoto pós o retorno deste isolamento, né? Nem todos vão se adaptar, nem todos se adaptam ao trabalho remoto, outros se adaptam sim, mas eu acho que é um trabalho do RH fazer uma análise bem profunda, e aí eu falo como RH hoje, que sou ali na TOTS também, uma análise bem profunda do formato de teletrabalho e trabalho remoto, né, que é o home office, conhecido por muitas empresas já, e principalmente na área de tecnologia. Precisa ser feita uma análise, precisa ser feito se realmente aquela área realmente pode trabalhar de forma remota. Hoje a gente tem áreas que não poderiam e estão devido ao Covid, mas que talvez as empresas ao retornar vão achar que né, por questões de lucros e análises por detrás, ainda é melhor continuar. Mas tem pessoas que vão precisar analisar realmente, e aí o RH vai ter que desenhar se são todos que vão entrar, se pode ter uma equipe de home office, mas que alguém vá 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana para a empresa, e aí ter um local mobile, né, que aí a pessoa vai lá, usa aquele local, mas ele se desconfigura depois quando a pessoa não está lá. Hoje, algumas empresas já estão fazendo essa análise. Na verdade,
eu ali na TOTUS, antes de sair para o isolamento, nós já estávamos nessa análise, né, do teletrabalho e de entender quais áreas poderiam ficar de home office ou até mesmo teletrabalho independente do Covid. Nem tinha chegado ainda a ideia de isolamento social. Então, a RH vai ter que se repensar nisso daí, tá? A pessoa que hoje está em home office e ela não se adapta, ela vai precisar usar dos recursos que a empresa tem hoje. Então, se a empresa tem algum profissional dedicado aí, né, de psicólogo para atendimento nesse momento à distância, ele vai ter que usufruir desses mecanismos que a empresa está disponibilizando, né, e tentar alinhar com o seu gestor aí o formato, olha, não é o melhor formato, seja por tecnologia que ele não se adequa, seja por uma questão de que ele mesmo, né, não se sente produtivo, ou ele se perde, né, nos pensamentos e nos devaneios dele estando em casa, ou a atenção dele é roubada por outros motivadores. Então ele vai ter que alinhar muito bem os níveis de entrega de cada demanda aí com o seu gestor, enquanto estamos nesse período de isolamento. Bacana, muito bacana, Glauber. Bom, ficamos aqui à disposição, se você quiser partir já para o teu encerramento, a gente já está ali com quase 45 minutos já de live, muito bom, dava para a gente ficar aqui mais um tempão conversando, mas vamos lá partir para o teu encerramento, começa a desenhar o teu encerramento, Glauber. Tá bom. O que fica disso tudo, tá? A gente tem que entender que, assim, é papel, então, nosso trabalhar para construir uma questão de confiança inabalável, né? E aí a gente precisa passar por algumas análises e autoanálises, né, do que nós precisamos fazer para construir essa relação, então. E aí as pessoas me perguntam, né, Glauber, tem alguma técnica, tem alguma ferramenta onde eu poderia aumentar o meu nível de confiança ou até de nível de influência do meu líder de líder para liderado ou vice-versa? Gente, não há uma receita de bolo para isso. Existe um processo interno que você precisa estar disposto a vivê-lo, né? E aí eu penso que eu criei um acróstico chamado DRR, né? Não é DR, né? Mas é um DRR, né? Que seria E aí eu pego essas expressões muito do universo da filosofia, da psicanálise, até mesmo da teologia, quando eu fui pastor, que é olhar para dentro, repensar e remodelar suas crenças e vestir-se de algo novo. Então o DRR seria, né? O D é de despir-se, né? Então aqui é importante entender que você precisará abrir mão de velhos padrões, de velhas crenças que te trouxeram até o momento que você está e que não necessariamente ela vai te levar além ou mais para frente. Sim. Pode ser que até aqui fez muito sentido. Então você vai ter que começar a despir-se, abrir mão de algumas crenças e começar a colocar de lado aquilo que você acredita como algo absoluto, que é uma verdade sua, não necessariamente é uma verdade consciente e coletiva, e quebrar padrões psicológicos. Então, assim, esteja disposto a fazer essa autoanálise e começar a abrir mão do seu eu, ou daquilo que você acredita como verdade absoluta. O primeiro R do DRR é renovar-se. Então, eu vou ter que começar, né, além de matar o meu lado, meus padrões psicológicos e crenças, eu tenho que matar meus piores pensamentos em relação ao que eu tenho sobre confiar em pessoas. Né? Eu não confio porque eu já passei por uma situação como essa, eu não confio porque eu já passei por isso, eu não confio naquele porque ele não entregou. Mata esses pensamentos negativos e começa a preencher sua mente com coisas que são verdadeiras. Ele não entregou aquilo, mas o quanto que eu, como líder também, na época, ele não entregou, a pessoa não entregou algo, mas porque eu também não fui claro, não fui objetivo. Então comece a rever esses seus pensamentos negativos sobre algo ou alguém, ou sobre a entrega de alguém, e comece a colocar na sua mente coisas que são verdadeiras. Assuma o controle das suas crenças, e à medida que você enfrenta os seus medos, você vai notar uma onda diferente de adrenalina. Vai vir a questão do medo, mas no momento que você enfrenta esse medo, a adrenalina vai mudar e vai gerar um modus operandi diferente do que você operava antigamente, que era o processo de estagnação ou de não entregar nada para ninguém porque você não confia em ninguém. Isso vai mudar quando você começar a enfrentar. E o segundo R é o revestir-se, né? Então, cerque-se de pessoas positivas, né?
comece a fazer coisas diferentes do que você fazia antes. Então, assim, se você quer resultados diferentes, faça diferente. Esse é um outro pressuposto de PNL. Então, assim, se antes fulano não entregava, eu vou pedir para que ele continue entregando tal demanda, vou gerar confiança, um processo de confiança, vou dar uma oportunidade para essa pessoa e estabelecer uma confiança nova com ela, uma relação de confiança nova com ela, mas eu vou começar a ser mais claro, objetivo, e talvez fazer um follow-up um pouco mais presente. Tá? Modele e exercite a imagem de confiança que você tem como padrão e estabeleça ações que você consiga exercer e praticar. Então, quem é seu padrão de confiança hoje? Né? Quando você olha para alguém, ou para um líder, ou para uma pessoa que você tem uma consideração, como que ele é no quesito confiança? Tente modelar essa pessoa e exercitar, colocando no seu dia a dia como uma prática sua também. E por fim, né, lembre-se que você já possui todos os recursos necessários para tal ação. Basta você praticar. Então, acho que são pontos importantes que não é uma lista de receita de bolo, mas que são verdades que já existem, já tem em você, e que basta você fazer esse chacoalhão mental aí e ver o quanto que você consegue remodelar esses processos. Bacana. Glauber, eu vou fazer mais uma pergunta porque eu achei bastante pertinente, da Letícia Cabral, nossa parceira, e ela pergunta o seguinte: você acha que os colaboradores estão se apresentando mais comprometidos e engajados atualmente por estarem com receio de perder os seus empregos? Ou seja, o motivador é o medo. Por medo de perder os empregos, os colaboradores estão aparentando ser mais comprometidos? É uma pergunta capciosa, né? Se a gente falar que o medo é o que motiva, né? Cada pessoa reage com aquilo que ela tem, né? Se é o medo a forma como ela vai reagir e ela está entregando, a gente tem que avaliar a entrega e não necessariamente só o motivador que tem por detrás, né? O que teria que ser feito, e se medo está sendo motivador, e eu como líder identifico que medo é o motivador, eu como líder eu precisaria voltar e ter uma conversa um pouco mais estruturada com ela, e mostrar que ela está ainda na empresa porque ela tem competência, e não porque ela tem medo de perder o emprego. Empresas estão, e aí participando de diversos grupos de RH, né, tem se notado realmente um aumento de produtividade. E aí é trabalho do RH entender se isso é medo de perder emprego, ou se é realmente um formato que as pessoas já estavam desejando trabalhar. Né? A gente já está numa era que isso já é possível, o trabalho remoto já é possível há um bom tempo, né? Empresas estrangeiras, Estados Unidos, Alemanha, outros países já praticam isso e incentivam isso, inclusive dos seus funcionários. Muitos contratos de trabalho em vários níveis e empresas já contemplam o teletrabalho há muito tempo. Então, se estão produzindo bem, acho que é trabalho do RH, Letícia, identificar se a motivação é medo ou se a motivação é porque elas encontraram um formato que cabe melhor para elas. Né? Hoje a moeda de troca é muito diferente para cada um. Né? A gente tinha possibilidades no passado, assim, pessoas, eu vou ser mais produtiva se eu morar perto do trabalho, eu vou ser mais produtiva se eu tiver um salário que eu gostaria de ter, eu vou ser mais produtiva se tiver creche para os meus filhos. A moeda de troca também mudou. Eu vou ser mais produtivo se talvez eu trabalhar de casa. Então, é entender se realmente essa moeda de troca não é a melhor para esse profissional neste momento. E é um trabalho do RH fazer esse exercício. Eu tendo a achar que as pessoas estão se identificando com o formato de trabalho remoto e teletrabalho, e realmente elas estão se encaixando nesse formato melhor, e que estamos falando de uma geração aí que já está mais conectada, né? Talvez a minha geração tenha mais trabalho, né? Eu já estou aí com uns 42 anos, tenha mais trabalho de de aceitar a continuação de um trabalho remoto, mas não que é impossível, do que alguém como membros do meu time, que eu tenho pessoas aí de
de 19, 20 anos que estão produzindo da mesma forma que produziam presencialmente. Então, possivelmente elas se encontraram no formato ideal para elas de trabalho. Possivelmente, Perfeito. mas é uma análise a ser feita. Perfeito, muito, muito bom, Glauber. Glauber, infelizmente eu preciso partir para o encerramento, mas eu ficaria aqui com pelo menos mais uns 40, 45 minutos, uma hora, e fácil para a gente conversar mais sobre esse tema que é extremamente interessante, extremamente oportuno para o momento que a gente está vivendo. Mas eu tenho que dar um recadinho antes de você fazer o seu encerramento, que é, a gente vai disponibilizar esse vídeo, essa live, o vídeo da live amanhã no site da HT1, então a gente vai disponibilizar e avisar as pessoas que participaram, e enfim, disparar também para toda a nossa base, avisando que está disponível o vídeo para as pessoas que perderam, não puderam participar da live, tá bom? Então, Tá ótimo, Glauber, beleza. muito, muito obrigado pela tua parceria, foi incrível, acho que contribui bastante, a gente conseguiu explorar nesses 50 minutos de live muita informação relevante para todo mundo. Então, obrigado, gratidão mesmo pela sua Obrigado a participação. vocês, obrigado pela confiança. E vamos lá, pode ir para o seu encerramento, Glauber. Gente, eu quero agradecer aí ao convite mais uma vez, o envolvimento de todos, as perguntas, muito bom. Obrigado realmente pela confiança, né? Acredito que vocês confiaram em alguém para algo, então a confiabilidade espero que tenha sido atendida aí, né? E é uma tarefa diária, tá? A questão de estruturar a relação de confiança é uma ação é um processo de humildade, né? E é um processo de construção aí diário que não vai nascer da noite para o dia, mas que vai ser estruturada e fortalecida no decorrer de uma etapa aí, né, de trabalho e de relação com as pessoas que você está constituindo. Mas que vale a pena. Vale a pena porque, possivelmente, a pergunta da Letícia sobre pessoas que estão produzindo mais, com certeza já está sendo provado aí que pessoas estão produzindo porque continuam confiando, continuam realmente tendo a disponibilidade de atuar de uma maneira que consigam fazer realmente algo que foi chamado para ser feito, que são as suas entregas, as suas demandas, né, a função a qual está sentando na cadeira aí. Então vale a pena muito colocar em prática tudo isso e estruturar realmente essa relação que pode transpor o ambiente de trabalho, né, porque pode ser realmente até se tornar uma relação de amizade fora do ambiente de trabalho também, e que vale a pena ter esse tipo de relação construída seja no profissional, seja no ambiente de trabalho. Então é isso. E eu deixo aí o meu e-mail, caso queiram me acessar aí, é glaubercunha2000@yahoo.com.br. Estou aí à disposição, se alguém tiver alguma questão aí para perguntar, tudo. Bacana. Perfeito, sensacional, Glauber. Gratidão e a gente se vê, quem sabe, numa próxima live também. Tá bom? Também. Abraço, obrigado, Glauber. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.